Desde muito cedo, o ser humano ele aprendeu que a natureza reserva recursos incríveis para sua sobrevivência. E esse conhecimento ele evoluiu desde testar plantas desconhecidas para saber se são comestíveis até o sequenciamento do genoma de organismos em busca de genes de interesse biotecnológico. Eu sou o Vinícius Ribeiro e hoje aqui no Profissão Biotech a gente vai entender o que é a bioprospecção. A palavra prospecção pode ter diferentes significados dependendo de onde que ela está inserida. Por exemplo, eu posso prospectar sobre quem é o público do Profissão Biotech, descobrir do que eles gostam, a fim de criar um conteúdo que atinja o maior número de pessoas possíveis. Já no contexto científico, a bioprospecção ela consiste na identificação, avaliação e exploração, de forma legal, da biodiversidade existente em determinado local. E ela tem por objetivo a busca por recursos genéticos e biomoléculas para fins comerciais, tecnológicos e de pesquisa. Os principais alvos da bioprospecção têm sido as plantas terrestres, os fungos e as bactérias. Mas onde buscar esses organismos? Quais são as estratégias para fazer a bioprospecção nos lugares certos? Parece até o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Mas aqui não tem magia. Então aqui vai algumas estratégias que os pesquisadores usam para identificar locais como potenciais fontes de biomoléculas. Primeiro, locais com alta biodiversidade. Isso porque a biodiversidade está atrelada ao conceito da variabilidade genética. Quanto mais diverso é um ambiente, maior a variabilidade genética dos organismos que vivem nele. E esse é um dos conceitos da seleção natural. Em um ambiente diverso, os organismos eles têm que estar adaptados para se manterem competitivos e passarem seus genes adiante. Quando a gente fala em biodiversidade, a gente pensa na floresta amazônica. Isso porque ela tem uma biodiversidade impressionante e ela é uma incrível fonte de biomoléculas. A gente também pode pensar na Amazônia Azul, sim, azul, que é como é chamado o território marítimo brasileiro, que também possui uma biodiversidade impressionante e atualmente está ganhando muita atenção dos estudos de bioprospecção. Uma outra estratégia é buscar em ambientes extremos. Isso porque os organismos que vivem nesses ambientes são chamados de extremófilos, e eles possuem características únicas que permitem a eles sobreviver nesses ambientes adversos. É o caso, por exemplo, do Termus aquáticos, que é uma bactéria isolada lá dos geysers do Parque Nacional de Yellowstone e produz uma enzima que resiste a altas temperaturas, a TAC polimerase. Como a gente viu no excelente vídeo da Laís, ela é utilizada na técnica de PCR. Algo que pode ser um desafio é a questão de isolar e cultivar os micro-organismos presentes no meio ambiente em laboratório. Isso porque muitos deles só conseguem sobreviver ao seu ambiente de origem. Para vocês terem uma noção, estima-se que apenas 0,1% a 10% de toda a microbiota presente no solo pode ser cultivada em laboratório. Isso não é quase nada se a gente for levar em consideração que apenas 1 grama de solo a gente consegue identificar até 10 mil micro-organismos diferentes. Uma ferramenta muito importante é a metagenômica. A metagenômica ela é uma técnica independente de cultivo que ela consiste em isolar o material genético total de um ambiente, dispensando assim a etapa do cultivo. E isso permite estudar até os micro-organismos mais complicados de se trabalhar. Um exemplo de metagenômica muito presente hoje em dia é o monitoramento das variantes do vírus SARS-CoV-2. Isso porque a identificação do RNA do vírus é muito importante para acompanhar como que o vírus vai mudando a cada variante nova. No contexto da bioprospecção, a metagenômica ela pode atuar tanto na identificação de novos organismos, como também na busca por genes de interesse biotecnológico. Por exemplo, a produção de etanol de segunda geração, feita a partir do bagaço da cana-de-açúcar, ela sofre com um problema de baixa eficiência. Isso porque as bactérias e leveduras responsáveis pela fermentação alcoólica, elas têm uma dificuldade em quebrar as longas moléculas de celulose presentes no bagaço da cana. Isso porque elas não têm as enzimas necessárias para isso. Esse problema é contornado adicionando um coquetel enzimático que vai quebrar essas moléculas de celulose. Mas esse coquetel de enzimas é caro e essas enzimas acabam se perdendo no final do processo. Mas em 2018, um grupo de pesquisadores, através de um estudo de metagenômica em um lago lá da Amazônia, conseguiu identificar um gene de uma enzima do tipo beta-glucosidase. Essa enzima ela atua simultaneamente tanto na quebra desses açúcares, como também na fermentação, o que poderia diminuir em muito custos desse processo. Mas Vinícius, tu acabou de dizer que esses micro-organismos eles não podem ser cultivados em laboratório. Como é que a gente vai obter esses bioprodutos, cara? É aí que entra a biotecnologia. Vamos imaginar que você tem uma amostra de solo.
Você isolou os genes dos micro-organismos presentes ali e identificou lá um gene muito interessante, que ele pode ser utilizado para desenvolver um medicamento. Olha só que legal. Só que essa bactéria ela não pode ser cultivada no laboratório. E agora? Se eu te falasse que tem uma técnica que te permite isolar esse gene, inserir ele em uma outra bactéria, dessa vez cultivável, e que o seu fármaco ele vai ser produzido em laboratório, o que tu acharia? Pois então, essa técnica ela existe, ela se chama técnica do DNA recombinante, ou clonagem para os mais íntimos. E essa é só um exemplo das muitas aplicações dos transgênicos. Vai muito além do que só fazer milho. É claro que a bioprospecção ela só é possível porque existem leis que garantem que ela seja feita da forma correta. Isso porque o mercado de biomoléculas movimenta bilhões. E certamente tem muita gente interessada nesse recurso valioso, principalmente a indústria farmacêutica, já que muitos dos remédios que a gente conhece hoje eles são obtidos de fontes naturais. Para vocês terem uma noção, o captopril, que é um remédio muito popular utilizado no controle da hipertensão, ele foi isolado do veneno da jararaca, aqui do Brasil. É por isso que existe a lei de acesso ao patrimônio genético. Essa lei ela diz que a biodiversidade presente em um país pertence àquele país, sendo necessária a autorização do governo e o pagamento de royalties caso o recurso explorado gere algum produto. Essa lei também garante que os acordos de bioprospecção respeitem a ética, já que muitas vezes a bioprospecção ela é feita entrando em contato com comunidades tradicionais, como povos indígenas, por exemplo, sendo muito importante que os acordos de bioprospecção respeitem as necessidades e cultura desses povos. O Brasil tem um grande potencial na bioprospecção. Isso porque a gente é um país com uma biodiversidade incrível, mas a gente também tem um aparato de pesquisa muito avançado, com pesquisadores qualificados e centros de pesquisa especializados em bioprospecção. Mas acaba faltando uma ajudinha lá de cima, já que quase toda a pesquisa no país é feita com investimento público, e o que a gente tem visto nos últimos anos são cada vez menos investimentos em pesquisa. O que também acaba preocupando é que a cada ano que passa, a nossa biodiversidade também vai diminuindo. E aí pessoal, gostaram da área da bioprospecção? Então deem uma conferida lá no site do Profissão Biotech. Além de ter vários materiais incríveis sobre biotecnologia, também tem materiais muito legais voltados para o mercado de trabalho, como por exemplo montar um currículo ou arrasar naquela entrevista de emprego. Esse vídeo aqui ele é um recorte, então tem materiais e textos aí na descrição do vídeo. Por fim, curtem, comentem e compartilhem esse vídeo, principalmente para sua avó que te dá chá de goiabeira para dor de barriga, e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no Profissão Biotech.